Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então essa é uma aula, sim, eu considero bastante importante, que é uma das aulas do curso de avaliação que eu estou disponibilizando aí para vocês gratuitamente. Não quero que ninguém fique sem fazer a avaliação aí dos seus atletas, dos seus alunos, de personal, não importa. A avaliação é algo crucial para a gente prescrever treinos, saber interpretar resultados dos programas de treinamento e também aí das condutas aí dietéticas. Então essa é uma das razões de eu estar oferecendo esse conteúdo de avaliações aí gratuitamente. Não quero que ninguém fique sem fazer isso, tá? Então, especificamente essa aula eu vou falar das avaliações dos saltos verticais, o salto squat, o salto contra movimento, o salto drop jump. Vou dar uma ênfase em como que determinados equipamentos avaliam, né, a altura aí do salto. E depois a gente vai ver algumas boas condutas aí de práticas aí da avaliação, se a gente vai pegar o maior valor, se a gente vai pegar a média para fazer as análises, enfim. Bom, melhor que fazer a introdução para a aula é efetivamente a gente ir para o conteúdo, legal? Então, vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Estamos lá, as avaliações dos saltos verticais, tá? Quais são os conteúdos, gente? Eu coloquei aqui basicamente 4 tópicos, obviamente tem alguns subtópicos dentro deles, né? Então, no primeiro momento, eu vou discutir com vocês, né, os saltos verticais, quais são os possíveis saltos que nós temos, como que nós avaliamos esses saltos na plataforma de força, né? Eu sei que não é um equipamento aí trivial, não é todo mundo que vai ter uma plataforma de força à disposição aí para fazer as avaliações do salto. Eu mesmo não tenho, eu uso as plataformas de força dos locais que eu faço pesquisa e, obviamente, esses locais, eles usam os equipamentos para pesquisa e não para atendimento particular aí de atletas, de alunos, de personal, não importa, né? Mas a plataforma de força, ela traz alguns parâmetros interessantes para a gente, para nós podermos analisar depois na vida cotidiana quais possíveis inferências aí das alturas, do salto e tudo mais, né, e determinados parâmetros que são advindos das análises de saltos verticais na plataforma de força. Então, por isso que eu vou colocar alguns deles aqui para vocês, tá? Posteriormente, eu vou mostrar para vocês como é que é calculada a altura do salto, e aí nós vamos para a prática. Equipamentos, aplicativos, demais procedimentos aí de boas condutas aí para essas avaliações. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, quais são os saltos verticais que nós temos, né? Nós temos aí basicamente 3 saltos verticais que podem ser analisados. O chamado squat jump, que é esse daqui de baixo, né? No caso, sou eu mesmo, tá? É muito tempo atrás, né? Sou eu, muito tempo atrás, a redundância, é muito tempo, mas sou eu mesmo fazendo a avaliação aqui do squat. Então, como é que é caracterizado o squat? A gente vai ficar numa posição aqui semiflexionada, e ficar por um tempinho, geralmente 3, 4, 5 segundos aqui na posição semiflexionada, e daqui saltar, sem efetivamente fazer o chamado contramovimento, né? Por que é chamado de contramovimento, que já é esse outro salto que tem aqui no canto superior direito, né? Pode estar cobrindo aqui um pouquinho a foto com a minha imagem aqui, mas eu vou mostrar esse salto em outros momentos, né? O contra, porque antes de você ter um deslocamento vertical, né, aqui no caso para cima, você antes desce, né, você faz um contra o sentido do movimento. Você faz uma flexão dos joelhos, do quadril, do tornozelo, e depois você vai fazer o salto vertical. Okay? Então, por isso que é chamado contra-movimento. Então, qualquer movimento chamado contra-movimento é no sentido contrário do que o movimento efetivamente vai acontecer. Então, aqui no squat jump, você tem uma fase isométrica e possivelmente depois se você não fizer o contramovimento, você tem um movimento aí vertical nessa direção, ok? O squat, ele é considerado assim na literatura, é um tema polêmico, né, isso daí, mas é uma avaliação basicamente assim da capacidade de produção de força no sentido concêntrico, né? Onde você tem um encurtamento basicamente dos músculos que vão estar fazendo o movimento. É polêmico isso, depende do músculo que está sendo analisado e tal, mas a literatura, alguns trabalhos eles tratam como isso.
Já o contramovimento, você vai ter a fase excêntrica para depois você fazer a fase concêntrica. Então, ele é uma expressão aí um pouco mais acentuada do ciclo alongamento e encurtamento. E o terceiro dos saltos aqui é o chamado drop jump, né? Onde você vai se colocar em cima de uma determinada plataforma, você tem uma altura de queda, isso tem várias implicações em cima de parâmetros físicos, como, por exemplo, aqui a energia potencial gravitacional que você acumula, e depois você transforma isso numa cinética e você vai ter uma velocidade de queda, que exige dos seus músculos, posteriormente, uma velocidade de contração, e, subsequentemente, se conseguir uma determinada reação. Então, aqui está a sequência do drop jump, faz um passinho aqui para frente, você não salta da determinada altura, você dá um passo aqui à frente para você cair dessa altura, reagiu aqui no chão, desculpa, o 4 aqui, reagiu aqui no chão e saltou de forma vertical aí subsequente, tá? Todos esses saltos, eles podem ser executados com ou sem o auxílio dos braços, tá? Tem uns procedimentos assim interessantes que a gente usa em pesquisa, que é chamada, é um critério, na verdade, para você adotar uma determinada avaliação ou não, confiabilidade e reprodutibilidade. As avaliações de saltos verticais que são realizadas sem o auxílio dos braços, devido com as mãos na cintura, evitando o auxílio de membros superiores, eles têm mais confiabilidade e mais reprodutibilidade. Então, é um procedimento que a gente recomenda, se você tiver possibilidade, faça essas avaliações sem o auxílio dos braços, porque você pode ter mais confiabilidade, reprodutibilidade aí das suas avaliações, tá? Voltando aqui agora. Agora, então, gente, alguns fatores assim que determinam o desempenho, né, desses saltos verticais, né? The vertical jumps, né, ele é altamente dependente de fatores tais como, primeiro, a capacidade de produção de força do indivíduo. Né? O salto ele é uma expressão de impulso, né? Impulso é a força-tempo, né? Eu vou destacar com vocês um pouquinho mais para frente. Taxa de desenvolvimento de força também é importante para a gente ter um bom desempenho aqui no salto. A potência muscular não é descartada, apesar de não ser a principal influenciadora aqui, basicamente, na produção do desempenho do salto vertical. O impulso, aí sim, já é uma grandeza física que está muito mais relacionada ao desempenho do salto vertical. A ativação dos músculos, obviamente, você tem que recrutar as unidades motoras do tipo 2, tem que ter uma alta taxa de recrutamento. A sua capacidade de coordenar a musculatura, sincronizar as unidades motoras. E, obviamente, o uso do ciclo alongamento e encurtamento. Isso mais incisivamente aí no salto contra movimento, no drop jump, do que efetivamente no salto squat jump, tá? Uma comparação clássica que tem na literatura, né? O desempenho do contramovimento e o squat jump. Então, como a gente viu nos desenhos anteriores, aqui eu já peguei de um artigo, tá? Do trabalho do Linthorne aqui. A figura A é o clássico contramovimento. Então, o indivíduo está lá, aqui em pé, né? Estendido, com o tronco, faz o contramovimento e aí salta, tem o salto vertical. Já no squat jump, tem o posicionamento aqui semiflexionado e daqui vai saltar. E a diferença do squat para o contramovimento, acho que ficou bem claro. Agora, a diferença de desempenho, eu coloquei um resultado aqui, ó, de um indivíduo que no salto squat jump saltou 52 aqui, ó, 51,9 centímetros. E já no contramovimento, 53,2. Essa é uma observação clássica na literatura. A gente tem um desempenho mais acentuado no contramovimento do que no squat jump, né? Isso não é uma regra geral, né? A gente já avaliou vários atletas e que às vezes a diferença do squat para o contramovimento ela não existia, ou às vezes ele saltava até mais esquisito, ele saltava mais no squat do que no contramovimento. São resultados interessantes, né? Se aconteceu isso daí, nós temos várias discussões em cima de acúmulo de energia potencial elástica que o indivíduo possa ter, ou não, em relação a um não bom aproveitamento aí do ciclo alongamento e encurtamento, para não ter essa diferença do squat para o contramovimento, né? Geralmente, atletas bem treinados em força e potência
a gente observa uma grande diferença no contramovimento para o squat, o que mostra que ele tem uma boa capacidade de utilização do ciclo alongamento e encurtamento e todos aqueles fatores que a gente viu no slide anterior que determinam o desempenho aí do salto vertical. Atleta de endurance, já avaliei muitos e é muito comum. Atleta de endurance não ter diferença, acho que quase que nenhuma, do squat para o contramovimento. Pode ser um indicativo para a gente da adoção de determinados métodos de treino. Pliometria pode melhorar muito essa relação, né? A priori, seria muito vantajoso ter um desempenho muito maior no salto contra movimento do que no squat jump. Mostra um aproveitamento de energia potencial elástica, de excitabilidade de reflexos e estiramento do fuso, enfim, vários mecanismos aí adaptativos que já mostrei para vocês em outras aulas, como, por exemplo, nas aulas de adaptações e de fisiologia neuromuscular, ok? Eu vou enfatizar mais, gente, nessa aula aqui agora, o salto contra movimento. Por quê? Ele é um dos testes mais utilizados no monitoramento do desempenho neuromuscular. Ele é uma avaliação, assim, o salto contra movimento, ele tem boa confiabilidade, tem boa reprodutibilidade, o desempenho dele está associado com vários aspectos adaptativos do sistema neuromuscular, e nós temos boas correlações entre o desempenho do salto contra movimento e desempenho em sprints, desempenho em bom desempenho neuromuscular em vários padrões aí de modalidades de força e potência, e adicionalmente o desempenho do salto contra movimento ele também é utilizado como um marcador de fadiga e ou supercompensação aí do desempenho, tá? Então deem uma atenção especial para o desempenho do salto contra movimento, porque é um padrão assim de movimento analisado na literatura que tem várias correlações com o desempenho neuromuscular, assim, de várias modalidades esportivas e vários gestos motores que nós temos, assim, mais incisivamente expressos, né, sendo representados aí no esporte, ok? Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Como que a gente faz uma avaliação desses saltos, né, que parâmetros que a gente observa quando essa avaliação dos saltos é realizado nesse equipamento aqui, que é uma plataforma de força. Tá? Então, quem primeiro não tem familiaridade, o que é uma plataforma de força? Ela é um equipamento, como o próprio nome diz, ele mede a força, e tem uma mensuração de força em 3 eixos, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Quando nós analisamos o salto contra movimento, basicamente a gente analisa a força chamada força Z aqui, né, que é a força de reação no solo. Então, o indivíduo está aqui em cima da plataforma de força, a gente vai medir isso daqui dele, ele vai dar para a gente o Ground Reaction Force. E muitas vezes a gente considera o Ground Reaction Force a força de reação que ele está colocando no solo, menos a força peso do indivíduo, né, a massa multiplicado pela aceleração aí devido à gravidade, ok? Então, é isso daqui, basicamente, uma plataforma de força. Quais são os parâmetros analisados que a plataforma de força mostra para a gente? O Ground Reaction Force, né, a força de reação do solo, e aí depois, tudo em cima da força de reação do solo, nós calculamos. Você pode fazer o cálculo da aceleração, que vai ser lá massa, né, força dividido pela massa do indivíduo, ok? Velocidade, que você vai fazer uma integração aí da aceleração, o impulso, né, que você vai fazer produto, força, tempo, taxa de desenvolvimento de força, onde você faz uma derivada da força de reação do solo, a potência, você multiplica força multiplicado pela velocidade, deslocamento e pode mensurar também a altura do salto, ok? E tem várias formas de você estar mensurando aí a altura do salto pela plataforma de força. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quais são esses métodos usados para se mensurar essa altura. Então, uma plataforma de força aqui, 2, né? Olha, fantástico. Na falta de uma, tem 2, né? Olha o que o pessoal tem no laboratório de biomecânica lá da Universidade Federal de Viçosa. Esse aqui é uma gentileza de uma grande amiga minha, a professora Amanda Silvati, lá da Universidade Federal de Viçosa. Eu tenho parceria com alguns projetos lá. E essa aqui é a foto das 2 plataformas de força que eu tirei lá do laboratório dela, quando a gente foi fazer uma visita
para fazer algumas coletas de alguns experimentos lá. Então, assim, isso aqui é brinquedo de gente grande, tá? É um brinquedo de quem gosta dessas coisas aí. É um brinquedo, para mim, é um brinquedo fantástico, tá? Então, e essa aqui são duas plataformas da AMTI, né? Que é uma das fábricas, uma das empresas que fabrica plataforma de força, e essas estão no laboratório lá da Universidade Federal de Viçosa, ok? Quando a gente faz o salto contra movimento numa plataforma de força, a gente tem esse traçado clássico aqui, ó. Então, a linha azul, vamos acompanhar juntos aqui, é exatamente o dado da força Z, que a plataforma de força está dando para a gente. E esse daqui é um traçado clássico do indivíduo fazendo o salto contra movimento na plataforma de força. Então, vamos primeiro acompanhar aqui, ó, a linha azul, ok? A linha azul está aqui e no eixo Y da esquerda, a gente tem o Ground Reaction Force, a força vertical. Por que está aqui estabilizado nesse primeiro momento? Porque a plataforma de força nada mais é também do que uma balança super chique, né? Só que aqui, como está em newtons, é o peso, não a massa do indivíduo. Então, esse indivíduo aqui, ó, o peso corporal dele, sei lá, deve estar próximo de 80, 90 quilogramas aqui, a massa dele, e o peso, sei lá, próximo de 900 newtons, ok? Unweighting phase, que é a fase do contramovimento. Ó, quando o indivíduo começa a fazer o contramovimento, olha a curva de força para onde vai. Diminui, porque ele está tirando o peso dele da plataforma de força para ele fazer o contramovimento. Aqui ele faz uma fase de freio, braking phase, e aqui ele começa a fazer a fase propulsiva, aumentando a força que ele está fazendo lá no solo, o ground reaction force, para que ele consiga saltar. Então, esse aqui é um traçado clássico, ó, da força de reação no solo, quando o indivíduo faz o salto contra movimento na plataforma de força. E aqui, olha só que interessante. Tem uma fase aqui que ficou retinho aqui, e ficou reto aonde? Ficou reto no zero. Por quê? Porque o indivíduo está fora da plataforma. Então, não tem nenhuma força agindo na plataforma nesse momento, porque o indivíduo está fora da plataforma. Esse tempo aqui, ó, que ele fica fora da plataforma, é o chamado tempo de voo, flight time. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa isso daqui para calcular a altura do salto. E aí, depois o indivíduo, caiu, landing phase, né? Caiu na plataforma, virou um ruidão aqui de força, né? É um equipamento muito sensível, dá esse ruído até estabilizar de novo o peso corporal aí do indivíduo, ok? Aqui do lado direito, nesse paper, eles plotaram junto, no eixo Y da direita, desculpa, eles plotaram junto a curva de velocidade, tá? Então, aqui o azul é a força de reação no solo e a curva vermelhinha aqui, o traçado vermelho, é a curva, os dados de velocidade que foram calculados em cima dos dados de força, tá? A plataforma de força, gente, ela só dá o dado de força. O restante dos dados a gente calcula fora, faz umas rotininhas aí no MATLAB, quem gosta, faz integrada, faz derivada. Assistam essa aula da professora Amanda lá no curso de força e potência, no módulo 4, ela dá aulas fantásticas para a gente lá de integral e derivada. Então, quem quer saber como é que são calculados esses parâmetros, eles são calculados por cálculo aí, de derivada e de integral, né? Não são cálculos difíceis, não, tá? Então, olha só. Eu tenho algumas pesquisas na plataforma de força, então eu peguei alguns dados aqui, onde eu fiz os cálculos, né? Então, tem aqui o azulzinho, o Ground Reaction Force, e o vermelhinho, a curva de velocidade, igualzinho lá no paper que eu acabei de mostrar para vocês. Mas aqui eu plotei junto a taxa de desenvolvimento de força, coloquei o impulso e coloquei a potência. Então, esse é um tipo de figura, uma ilustração que vocês podem encontrar em vários papers, e acredito que agora todo mundo consegue entender de onde vem esses traçados aí terríveis, de onde a gente observa em alguns papers aí com plataforma de força, tá? Aqui tem um trabalho do Linthorne desse ano, achei fantástico esse trabalho, né? E que ele colocou para a gente 4 eixos Y, né? Então, você tem o Ground Reaction Force e a potência, 2 eixos Y do lado esquerdo aqui.
velocidade e posição, dois eixos Y aqui do lado direito. E ele vai colocando o que é cada um dos dois. Então, o traçado da força é essa linha aqui, o da potência é essa aqui, que teve uma exponencial aqui, velocidade esse traçadinho, e o de posição, esse daqui a linha um pouco mais tracejada, tá? Então, basicamente assim que vocês vão estar observando o traçado do salto contra movimento numa plataforma de força. Adicionalmente, tá, gente? Se você tiver eletromiografia, que é o caso desse traçado aqui que eu coloquei para vocês, vocês também podem monitorar o salto contra movimento com atividade eletromiográfica. Então, aqui tem o RAW e EMG, e aqui eu coloquei um RMS móvel dos músculos que foram monitorados. Tá? Não vou mais atormentar tanto aí com pesquisa, né? Desculpa até estar pegando um pouco no pé disso daí, né? Mas é que a gente indica muito trabalho aí para vocês lerem, muitos papers, né? E os papers, eles vêm com essas figuras. Eu não sei se as pessoas estão efetivamente entendendo esses traçados aí de força do salto contra o movimento, do squat, do drop, que são feitos aí na plataforma de força. Então, por isso que eu dei essa explicação um pouco mais técnica, assim, do que vocês podem estar encontrando aí nos artigos científicos, ok? Para finalizar essa parte de artigo científico, assim, eu coloquei um artigo que é clássico aí na literatura para gente, que é um dos trabalhos do Comey, onde ele fez comparação aqui, um dos pioneiros, né, a mostrar esse tipo de comportamento dos saltos na plataforma de força, 1978, aqui do Comey. Então, aqui você tem um traçado clássico aqui do squat jump, aqui o do contramovimento, que todo mundo já viu, já mostrei para vocês, e o drop, né? O drop é esquisito, né? Ele começa do zero e a pessoa cai na plataforma. Aí tem aquele ruidão lá, o negativo aqui ele está colocando como sendo a fase excêntrica, o positivo a concêntrica. Aqui, quando volta para o zero, é a fase de voo, depois que fez a fase de queda, e aqui depois o ruído de novo, quando a fase a segunda fase de queda, né? Então, o drop ele vai ter duas fases de queda, basicamente, ok? O contramovimento só tem uma fase de queda que está aqui, e o squat jump, essa uma também fase de queda que a gente está vendo aqui. Beleza? Bom, na prática, efetivamente, ninguém vai ter uma plataforma, né? Poucas pessoas vão ter uma plataforma de força, porque é um equipamento relativamente caro, né? E eu não tenho na minha prática uma plataforma de força. Uma coisa é a gente ter para pesquisa e usar isso dentro dos laboratórios. Outra coisa é você ter uma plataforma de força que você leva embaixo do braço aí para fazer análises com quem você quiser, a hora que você quiser. Eu não tenho isso daí, tá? Então, a maior parte desses parâmetros que a plataforma de força fornece, infelizmente, a gente não vai ter. O parâmetro mais simples que a gente vai ter desses saltos e desempenho deles vai ser a altura, ok? Então, eu vou mostrar, vou focar agora para vocês como que nós conseguimos avaliar, né? Primeiro, como que esses equipamentos eles mostram para a gente a altura e que cálculos que eles fazem para a gente chegar nessa altura aí dos saltos, tá? Basicamente, gente, nós usamos física básica, né? Quando o indivíduo está no solo e ele vai fazer um salto, a gente basicamente está transferindo energia cinética para energia potencial gravitacional. Porque quando você chega numa determinada altura, aqui você acumula energia potencial gravitacional, que é isso daqui, ó, que é a massa do indivíduo, aceleração devido à gravidade e a altura que você alcançou. Mas para você chegar nessa energia potencial, você transferiu a chamada energia cinética, que é m, massa, velocidade de saída, de decolagem ao quadrado, dividido por 2, ok? Então, se a gente fizer isso daqui, ó, eu vou equalizar energia potencial com energia cinética, eu vou ter isso, ó, mgh é igual a mv2 sobre 2. Poxa, mas a massa do indivíduo é a mesma. E a massa está dos dois lados aí da equação. Então, o que a gente pode fazer com a massa? Né? Vou desenhar aqui também na luzinha. O que a gente pode estar fazendo com a massa do indivíduo? Corta. É a mesma. Então, gravidade está aqui multiplicando. Você passa aqui dividindo, então você vai ter que a altura, basicamente, é a velocidade de decolagem ao quadrado dividido por 2g. É assim que você vai calcular, ou os equipamentos, eles calculam
né? Os equipamentos não calculam, é a gente que calcula, né, a altura. Então, aqui tem uma coisa interessante, né, dessa abordagem que eu coloquei para vocês. A única coisa que você precisa saber para calcular a altura de um salto é a velocidade de decolagem, a velocidade com que o indivíduo saiu do solo. Essa velocidade que ele impôs aqui para chegar numa determinada altura. E 2G aqui, que vai ser 2G? Pô, isso aqui a gente sabe, né? G é a aceleração devido à gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, se você souber a velocidade, você sabe a altura que o indivíduo alcançou em um determinado salto. Então, o que eu vou estar mostrando para vocês? Como que a plataforma de força, a gente consegue calcular a altura pela plataforma de força e como a gente pode calcular a altura de outras formas mais simplificadas. A plataforma de força, gente, nós podemos calcular a altura dessa forma, tá? Pelo chamado impulso-momento. O impulso é o produto da força-tempo. O momento é o produto da massa e a velocidade. Então, se eu fizer aqui, ó, impulso vai ser igual a momento, eu vou ter dois impulsos. O impulso da reação do solo, da força de reação do solo, e o impulso da força-peso do indivíduo. Ok? Então, isso aqui nada mais é do que o impulso da força de reação do solo e o impulso da força-peso. Tá? Então, dois impulsos aqui vai ser igual a massa e a velocidade de decolagem, que é o que a gente quer. Então, é só você basicamente subtrair o impulso da força de reação do solo menos o impulso do peso do indivíduo, que você vai ter massa, velocidade de decolagem. Então, velocidade de decolagem vai ser a subtração dos dois impulsos dividido pela massa. Tá? Não assustem com isso, eu sei que deve estar gente já deve estar querendo desligar esse vídeo. Aqui agora estou acostumado com essa reação. Na graduação acontece isso, tá? Mas eu só estou mostrando para vocês, assim, para não ficar uma coisa totalmente etérea, talvez esteja ficando uma coisa totalmente etérea, mas como que a plataforma de força ela fornece para a gente a altura do salto. A plataforma de força ela não fornece, é você que tem que fazer os cálculos em cima dos dados da força de reação do solo que vem da plataforma de força. Okay? Então, não é uma coisa assim, uma coisa mágica, né? Eu só estou colocando isso porque, às vezes, eu vejo algumas pessoas, não, a plataforma de força dá o cálculo, a plataforma faz o quê? Não, gente, o equipamento só te dá o dado, quem faz o cálculo é você, ok? Outra forma, aguenta lá que já vou colocar uma parte mais prática, tá, gente? Desculpa essa parte aqui, mas é uma preocupação que eu tenho com o entendimento, a compreensão de todos, tá? Outra forma que você pode calcular também a velocidade de decolagem pelos dados da força, pelo teorema trabalho e energia cinética. Então, trabalho é força multiplicado por deslocamento, energia cinética, a gente já viu, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se você equalizar trabalho com energia cinética, você vai ter aqui dois trabalhos, o trabalho da força de reação do solo e o trabalho também da força-peso, ok? E você vai ter isso igual à energia cinética. Trabalho da força de reação do solo menos o trabalho da força-peso vai ser igual à energia cinética. Então, aqui, para você calcular a velocidade de decolagem, você multiplica por 2 essa subtração aqui e depois você tira a raiz quadrada disso daqui. Ok? É assim também que você pode calcular. Dentre os métodos mais confiáveis, tá, para calcular a altura, o impulso, que foi esse que a gente viu aqui no slide anterior, é um pouco mais confiável do que o teorema trabalho-energia cinética, tá? Só que quando a gente vai para a prática, a gente não tem uma plataforma de força, a maior parte dos equipamentos que nós usamos utiliza esse método aqui, ó, que é o tempo de voo, onde a velocidade de decolagem vai depender gravidade, aceleração devido à gravidade, multiplicado pelo tempo de voo, dividido por 2. O tempo de voo, gente, você pode adquirir pela plataforma de força, pelos dados da plataforma de força, ou então plataformas de contato. Olha, professor, eu tenho uma plataforma de contato da marca X, da marca Y, tal, um tapetinho de contato. Porque quando você descola do tapete, o indivíduo está lá em contato com o tapete, ele saltou. O tapete começa a contar quanto tempo que você ficou fora. E aí, a hora que você aterrissou novamente, ele fecha o sistema. Então, ele conta basicamente o tempo
Então, o tapete de contato, que muitas vezes as pessoas têm aí na prática, tal, e que usam para mensurar a altura do salto, ele só mede o tempo que você ficou fora dele. E usa essa formulinha, exatamente essa formulinha, para fazer o cálculo da velocidade de decolagem e depois, com a velocidade, você consegue calcular a altura de acordo com aquelas equações que eu coloquei acima, tá? Hoje, né, uma indicação que eu vou dar para vocês aqui, nós temos alguns aplicativos de celulares que, através da filmagem do salto, você filma o salto, ele também calcula o tempo de voo. E através do tempo de voo, obviamente, você vai ter a altura. Um dos aplicativos que eu indico para vocês, e desculpa, eu até nem conheço outros, nem sei se tem outros aí agora que fazem essa análise, é o chamado MyJump 2, tá? Por que você está colocando esse negócio aqui, Bernardo, do lado aqui? Não há conflito de interesse na indicação do aplicativo. Eu não estou indicando esse aplicativo para vocês porque eu estou ganhando uma grana de quem fabrica o equipamento, o aplicativo. Não, eu nem conheço as pessoas que desenvolveram aí o aplicativo. Eu estou indicando para vocês porque eu acho uma alternativa viável. Eu não tenho conflito de interesse nessa indicação. É uma coisa importante a gente colocar, uma vez que a gente está indicando um produto, uma vez que a gente está indicando aí um produto de uma determinada empresa, que nós não temos, eu não tenho conflito de interesse. Meu objetivo não é ganhar dinheiro com a venda do MyJump, é um aplicativo pago, ok? Não vou ganhar absolutamente nada. Essa indicação que eu estou fazendo, os donos podem se beneficiar disso daí, mas eu efetivamente não estou ganhando nada. É uma indicação para ajudar aí as pessoas, ok? Poxa, professor, desculpa estar correndo um pouco aí na aula, porque eu estou passando um pouco do tempo, que é um tempo legal para uma aula online, tá? Esse aplicativo é confiável? Né? As pessoas sempre perguntam isso daí. É validado, né? Tem várias pesquisas, gente. Aqui eu coloquei 4 papers, e depois eu também mandei as referências lá no grupo do Telegram, ok? Que vocês podem baixar. São trabalhos muito bacanas, onde as pessoas fizeram validade, confiabilidade, reprodutibilidade dos dados adquiridos pelo aplicativo, com plataforma de força. Então, os indivíduos, eles faziam o quê? Né? Algumas dessas pesquisas, não todas, né? Eles pegavam, assim, os indivíduos e avaliavam na plataforma de força, e avaliavam no aplicativo. Na verdade, eles faziam o salto na plataforma de força filmado pelo aplicativo. Depois eles comparavam a altura alcançada pela avaliação no aplicativo e a altura alcançada pelos cálculos que foram feitos na plataforma de força. E deu uma correlação muito boa. Moral da história, né? O aplicativo, ele é confiável. Eu fiz isso também no laboratório, tá? A gente desconfia de tudo, né? Então a gente fez a mesma coisa. A gente fez os indivíduos saltarem na plataforma de contato, sendo filmados pelo aplicativo, e deu uma correlação assim altíssima, mais de 0,9. Então, assim, qual que é a implicação disso aí? Você pode confiar no aplicativo, na sua prática, fique tranquilo, porque ele dá os mesmos valores de altura, de salto, que se você fizer numa plataforma de força, enfim, é confiável, ok? Agora eu vou fechar com algumas recomendações práticas aí para avaliação desses saltos verticais. Primeira recomendação, né? Eu chamei de recomendações de boas práticas de avaliação, né? Primeira recomendação que eu dou para vocês, gente. Pergunta também que o pessoal faz. Professor, eu pego o maior valor do salto ou eu analiso a média, tá? Esse trabalho que eu estou citando aqui para vocês, ele fez uma revisão aqui, meta-analítica, fantástica, a respeito de maior valor ou média, qual pode ser mais sensível para detectar fadiga, supercompensação obviamente, vários aspectos adaptativos decorrentes aí do treinamento que podem ser identificados pela melhora no desempenho do salto contra movimento. Média, tá, gente? Então, sempre façam a média dos valores do salto contra movimento, 3, 4 saltos, aí já vou colocar para vocês alguns critérios a mais, desses 3, 4 ou 5 saltos que vocês vão estar fazendo, porque o maior valor ele pode ficar um pouco complicado, né? Então, assim, eu já vi em algumas instâncias as pessoas fazem um salto só. Puxa,
Mas um salto só, às vezes o atleta nem estava aquecido, ou o atleta descoordenou um pouco naquele salto, ele queria fazer um salto melhor e não conseguiu naquele momento. Complicado você adotar o valor de um único salto. Né? Ou fez os três, descartou todos os menores e considerou o maior. Também é um pouco complicado. Nessa revisão aí meta-analítica, os autores chegaram à conclusão que a média ela é mais sensível. Tá? Um cuidado com a média apenas. Tá? Olha só aqui, né, desculpa, né, não usar um único valor, né, fechando só as recomendações aqui, não usar um único valor ou maior, mas sim a média das tentativas. Né? Um cuidado com a média, que aí já não é um procedimento que, pelo menos eu ainda vi na literatura, mas é um procedimento que eu adoto e que tem dado boas respostas, tá? A média dos saltos não tem um coeficiente de variação maior que 5%, tá? O que é o chamado coeficiente de variação? É a divisão do desvio padrão da média dividido pela própria média, tá? Então, uma recomendação que eu dou a mais, assim, vai fazer a média dos três valores, pré ou pós, pré-pós-treino, pré-pós, aí, intervenções, X microciclos, atento para ver se os valores da média estão com coeficiente de variação maior que 5%. Porque se tiver maior, é recomendado que você faça mais saltos e aí você efetivamente descarte os saltos que ficaram longe de aproximar a média de um coeficiente de variação menor que 5%. Vou fechar com um exemplo, tá, gente? Está aqui. Esses aqui são dados que eu coletei ontem. A gente estava fazendo uma prática de uma assessoria que eu estava dando aí de hipertrofia com a academia. A gente quantificou fadiga induzida por determinados treinos. Então, aqui a gente tem dois indivíduos fizeram um salto contra movimento pré e fizeram um salto contra movimento pós uma sessão de treino. Desses valores aqui, ó, aqui tem a média do indivíduo 1, do indivíduo 2, desvio padrão e o coeficiente de variação. E aqui é a mesma coisa, média pós, desvio padrão, coeficiente de variação. Olha a média pré do indivíduo 1, aqui, os valores aqui absolutos, ó, 23, 25, 23. Deu um coeficiente de variação, ó, bateu em cima, 5%. Tá? Olha do indivíduo 2, ó, 32, 34, 34. Opa, ele teve pouca variação aqui, ó. O coeficiente de variação dele foi 3%, foi melhor. Olha o pós, 2% de coeficiente de variação para os valores do contramovimento pós aqui do indivíduo 1. Do indivíduo 2, ó, 25, 27 e 28, deu a média aqui de 27, o coeficiente de variação foi 4%. Okay? Então, são coeficientes de variação baixos, ok? Que a gente pode confiar nesses valores aqui. Então, aqui em valores absolutos, o pré-pós, aqui, o pós menos o pré, o indivíduo 1 perdeu 2 centímetros, 2,2, o indivíduo 2, ele fadigou bem mais no treino, perdeu 6,6. Isso representou 9% de queda para o indivíduo 1 e representou quase 20% de queda para o indivíduo 2, aqui, 19,4, ok? Agora vamos ver uma situação, ó, esses valores, tudo que está aqui embaixo de vermelhinho, eu simulei, tá? Então vamos supor que o indivíduo 1 já não são dados reais aqui, tá? Os de cima são os dados aqui que a gente coletou. Aqui os de baixo eu simulei só para vocês verem uma coisa, olha só. O indivíduo 1 aqui, por exemplo, 23, depois saltou 28, depois saltou 30. Vamos supor que aconteceu alguma coisa desse tipo. Olha o coeficiente de variação quanto que deu, 11%. 27 na média, 2,9 de desvio padrão, coeficiente de variação 11%. Olha o indivíduo 2, 32, 36, 38. Vamos supor que tenha acontecido isso. Olha lá, coeficiente de variação 7%. Indivíduo 1, pós 21, 19 e 25. Coeficiente de variação 11. Indivíduo 2, coeficiente de variação 9. Vamos supor que tenha acontecido isso. Olha como alterou o nosso resultado. Olha o quanto que a gente teve de alteração. Então, esses coeficientes de variação não seriam legais. Nós, teoricamente, teríamos que fazer mais saltos aqui. Se estivesse acontecendo isso, teoricamente, teríamos que fazer um quarto ou um quinto salto com o indivíduo 1 e com o indivíduo 2, tanto no pré quanto no pós, para que os valores subsequentes dos saltos
fossem utilizados até que a média tivesse um coeficiente de variação menor ou igual a 5%. E aí sim nós poderíamos considerar esses valores aí para análise, ok? Então é isso, gente. Vou colocar mais algumas aulas ainda no curso de avaliação sobre as avaliações aí dos saltos verticais. Tem mais análises que a gente pode extrair. Eu não falei ainda da diferença do salto esquático contra o movimento, como a gente interpreta, né? A literatura chama isso de Eccentric Utilization Ratio, tá? E depois como a gente pode, vamos dizer assim, interpretar esses resultados ao ponto da gente conseguir transformar isso em treinamento, tá? Então, essa foi uma primeira aula dos saltos aí verticais, e aos poucos vou atualizando cada vez mais algumas aulas aí do curso de avaliação, porque tem análises adicionais que a gente pode estar fazendo em cima das avaliações dos saltos verticais, assim como análises adicionais que a gente pode estar fazendo em cima de várias e várias avaliações. Então, eu considero que não vai ser um curso fechado, assim, em pouco tempo, vão ter várias e várias atualizações, né? Pronto mesmo, eu acho que nenhum curso vai estar nunca, porque a gente sempre vai estar estudando algumas coisas a mais e a gente sempre vai estar atualizando os conteúdos aí dos cursos. Então, eu não considero nenhum curso meu pronto. Eu considero que os cursos vão estar sendo sempre, constantemente aí atualizados. Ainda bem, né? Porque a gente aí não para de estudar, as pessoas sempre continuam fazendo perguntas boas e as perguntas boas nos levam a buscar as respostas, né, e estudar para dar respostas aí coerentes aí para essas perguntas. Tudo bem? Espero ter ajudado com essa aula. Quem não conhecia esses parâmetros, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem aí dúvidas pela forma que vocês quiserem, direct, a plataforma do curso, aí no fórum de discussões. Respondo sempre com o maior carinho, que as perguntas são o que alimentam o nosso trabalho, ok? Obrigado, gente. Abraço. Tudo de bom, hein?